O seu bebê pode não sobreviver. Você sabe que não poderá ter mais filhos. Entre você e o bebê, nós escolheremos salvar você. A cada dia que passa, suas chances de vida diminuem gradativamente. E o seu bebê, a cada dia que passa, cresce e se desenvolve. Eu ouvi estas frases nos momentos de maior estresse da minha vida. Na maioria das vezes, eu me sentia como se escolhendo entre a vida do meu filho e a minha vida. Eu sou a Helena, tenho 37 anos, sou esposa do Pedro e mãe do Igor Miguel, de 5 anos. E neste vídeo eu irei contar para vocês o meu testemunho. É um relato de como o Senhor trabalhou na minha vida de maneira especial e assim eu consegui vencer 2 tumores cancerígenos graves. Eu e meu esposo estávamos em uma viagem de férias. Eu estava com 15 semanas de gestação. Foi quando tive o primeiro sangramento intenso. Nos dias seguintes, eu sofri com muitas cólicas abdominais agudas. Retornamos de viagem e eu comecei a ter hemorragias frequentes. Se eu enfrentasse alguma situação de estresse ou nervoso, imediatamente eu tinha sangramentos. Foi então que, questionando o meu obstetra e passando por vários profissionais diferentes, nós descobrimos que eu estava com uma ferida bem grande no colo do útero. Sendo feito a coleta do preventivo, o resultado veio NIC3, lesão de alto grau no colo uterino. Se você está me ouvindo e é da área da saúde, da medicina, me perdoe por alguns erros, pois eu retirei a maioria das informações dos meus exames e relato aquilo que me lembro que me foi dito pela equipe médica. Desta data até o dia do procedimento cirúrgico para realizarmos a coleta das amostras para a biópsia, foram longos 40 dias, indo em médicos de 1 a 2 vezes na semana, tendo hemorragias todos os dias. Era necessário esperar esse tempo para o bebê ganhar um pouquinho de peso e completar as 24 semanas, pois no procedimento onde seria feita a cirurgia para a coleta da amostra, para que fosse feita a biópsia, o bebê poderia nascer e poderia entrar em trabalho de parto. Então, apesar da urgência da situação, era tudo muito delicado, tinha que ser muito bem pensado e planejado. E eu era um caso raro. Já era conhecida em toda a clínica pelos profissionais como a grávida que estava com câncer. Nas consultas de rotina era comum ter em volta de mim de 4 a 5 médicos, todos me examinando e comentando. Confesso que isso tudo gerava muito estresse, era muito cansativo. Nessa fase eu já não dormia mais à noite, tinha muitas insônias, então passava todas as noites em claro. No dia que fomos fazer a cirurgia para a coleta da amostra, tinha que ter uma vaga reservada para ele na UTI neonatal. Graças a Deus, esse procedimento correu muito bem. A equipe médica conseguiu coletar as amostras de tecido para análise com sucesso. Meu sangue coagulou de forma excepcional e o Igor Miguel, apesar de toda a agitação naquele momento, ele se manteve no ninho. O resultado do laboratório veio que eu estava com carcinoma do tipo invasivo de células escamosas, já maior de 3 centímetros e estágio 2B. E em reunião com toda a equipe médica que nos acompanhava, a proposta deles foi retirar o Igor Miguel dentro de 2 semanas. E enquanto eles organizavam tudo, nós teríamos 1 semana para pensar sobre o assunto. Essa foto foi o dia que eu peguei o resultado da minha biópsia. Eu tinha chorado muito, mas conversei com meu esposo e decidi que daquele dia em diante eu viveria dias alegres. O mais alegre possível seria eu. Iria curtir todos os momentos
já que não estava nas minhas mãos o poder de decidir e saber quanto tempo eu teria, se eu realmente iria viver ou não. Então eu decidi que viveria meus dias felizes e naquela mesma tarde chamei ele para essa sessão de fotos num parque bem bonito aqui da cidade. Fomos para casa e, como sempre, buscando ao Senhor em oração. Colocamos diante do Senhor mais uma vez essa questão para que Ele, através do Teu Espírito Santo, nos guiasse. Contamos também com as orações de amigos, irmãos da igreja, conhecidos. Em toda parte tinha alguém num propósito de oração pela minha vida e do Igor Miguel. E na semana seguinte, eu e meu esposo fomos decididos que esperaríamos mais algumas semanas para o nascimento do nosso bebê. Chegando lá, a equipe médica acatou a nossa decisão e foi tudo muito favorável. Porém, a minha médica me proibiu de trabalhar, pediu repouso absoluto. Embora que fique claro, eu não consegui fazer o tal repouso, trabalhei, fiz muitas coisas nesse período mesmo com hemorragias. Duas semanas antes do nascimento do Igor Miguel, nós sofremos um grave acidente, subindo a serra, voltando das praias. Foi uma batida, uma pancada bem violenta, e nesse acidente, por pouco, nosso carro não caiu numa ribanceira. E mais uma vez, nós vimos a mão do Senhor nos guardando. No fim, fomos para o hospital e foi só escoriações. Porém, meu bebê ficou por 2 dias sem mexer na minha barriga. Minha barriga ficou dura e ele, devido ao susto, o trauma, ficou sem se mexer por 2 dias. Também nessa próxima semana, onde fiz a última ecografia, dias antes do nascimento do Igor, a médica relatou que tinha 3 voltas de cordão umbilical no pescocinho dele. E isso era mais um fator preocupante de risco. E o Igor Miguel acabou nascendo de 32 semanas. O Apgar dele foi 9 no primeiro minuto de vida e nos 5 minutos de vida ele já ganhou o Apgar 10. Não precisou ir para a incubadora. E assim como todas as mamães, no tempo de 2 ou 3 dias nós já tínhamos alta e fomos para casa. Era a nossa primeira grande vitória. O nascimento dele foi em abril e no começo de junho, aproximadamente 1 mês e pouquinho depois, eu fui para outra cirurgia. Mas nesse processo todo houve muitas mudanças. Eu acabei conseguindo encaminhamento com muita rapidez pelo SUS para começar meu tratamento no Hospital Erasto Gettner, que quem conhece sabe que é referência em câncer aqui no Brasil, e ele fica localizado em Curitiba, no Paraná. E eu passei por uma cirurgia do tipo laparoscópica, sendo o procedimento esterectomia radical, onde fora retirado parte da vagina, colo do útero, trompas, foi mantido apenas os ovários pela questão da idade e toda a parte de linfonodos, onde foi possível, o médico retirou nessa cirurgia. Também retirou aqui os paramétros. Eu fiquei os primeiros 15 dias em total repouso, não podia pegar peso. Eu apenas segurava ele, apoiado num travesseiro, o amamentava e entregava a cuidados de terceiros. Eu dependia diariamente de alguém me acompanhando. Menos de 2 anos depois, achando eu que a luta havia terminado, eu fui diagnosticada novamente com um tumor maligno e agressivo no intestino grosso, na curva do sigmoide. Novamente, passei por um procedimento cirúrgico onde fora retirado de 20 a 25 centímetros do meu intestino. Por ser um tumor do tipo agressivo, se desenvolveu muito rapidamente. Se esperássemos mais alguns meses, o médico disse que seria fatal. Para a realização da cirurgia no intestino, eu fui avisada de que corria vários riscos. Alguns deles eu não me lembro, mas me recordo do médico falar que um dos riscos seria perfuração na minha bexiga, e eu também tinha mais de 70% de chances de sair do centro cirúrgico com uma bolsa de colostomia. Eu me recordo de ter tido crises de ansiedade, de tanto que eu orava e pedia para que o Senhor
tivesse misericórdia de mim e não permitisse que eu tivesse que usar a bolsa de colostomia, pois dependendo do resultado, esse uso poderia ser permanente. Eu saí do centro cirúrgico sem precisar da bolsa de colostomia. Foi um grande sucesso. Mais uma vez, a equipe médica me falava que teria sido um grande sucesso novamente. Tudo perfeito, 100% de assertividade. E vamos falar sobre a quimioterapia. Somente uma pessoa, um paciente que passa pelo tratamento da quimioterapia que consegue descrever o quanto ele é ruim, desgastante, traumatizante e como nos traz efeitos colaterais. E vi muitas pessoas começando o tratamento e não podendo mais comparecer devido a não estarem mais entre nós. Perdi muitos coleguinhas nesse período todo de tratamento. Eu fazia a chamada quimio longa, que era de 8 horas, e eu tomava aproximadamente 1 litro de medicação na veia. Mais o soro, corticóide e outras coisas, eu me lembro que fechavam quase 2 litros de líquido que entrava no meu corpo. Eu costumo descrever como uma sensação de esquizofrenia. Após químio, era como se eu estivesse num corpo estranho. Nada fazia muito sentido. Meu estado de humor era muito alterado. Eu me sentia extremamente deprimida, depressiva mesmo, a ponto de desejar, em dados momentos, a morte ardentemente. E é engraçado porque isso não é visível para as pessoas que estão conosco. Elas não conseguem perceber esse nosso estado de espírito. Só quem experimenta sabe as sensações disso que eu estou falando. Nesse relato, eu deixei de fora muitos detalhes que são importantes nesse processo, mas eu pretendo fazer, se possível, uma live para explicar para vocês e também responder as perguntas, porque tenho várias perguntas que já me fizeram a respeito desse tratamento todo, desse processo, e eu anotei para responder no dia da live. Então, assim que possível, eu quero fazer essa live, vocês poderão fazer suas perguntas, enfim. Hoje fazem exatamente 2 anos que eu terminei a quimioterapia. Tenho alguns efeitos colaterais, sofro com um pouco de má circulação, falta de memória. Entrei também num processo de menopausa que a médica me avisou que poderia desencadear a menopausa precoce. Mas todos esses detalhes são irrelevantes perto da grande vitória que eu conquistei, que o Senhor me deu. Hoje eu posso dizer que eu venci o câncer, e não foi só uma vez, venci 2 vezes o câncer. Agradeço, louvo e glorifico o nome do Senhor Jesus, que em todos os momentos esteve comigo, me amparou, me deu forças, me deu graça, me abençoou poderosamente e nos concedeu grandes livramentos. Aqui eu testifico a minha fé, reitero a minha fé em Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. E se você está passando por uma situação parecida com a minha, eu quero te dizer que confie em Deus, entregue sua vida a Jesus e tenha certeza de que Ele tem seus meios de trabalhar, tem os seus propósitos em nossas vidas e por isso permite que passemos por algumas situações para nos amadurecer, nos fortalecer e testar a nossa fé. Um beijo, fique com Deus e tchau, tchau.